Faz um tempo que Naruto Shippuden já foi lançado, e eu, como um bom apreciador de dublagem, resolvi assistir todos os episódios de Naruto, desde o primeiro episódio até o último episódio dublado, lá de 2012. Ao longo dessa caminhada tive muitas surpresas e muitas decepções, que estragou a minha experiência nessa nova dublagem de Naruto. Querendo ou não, tivemos erro de tradução, erro de pronúncia, grumidos em inglês, vozes trocadas no mesmo episódio e mais atrapalhadas que infelizmente atrapalhou completamente a minha experiência. Então, como bom apreciador de dublagem, vem comigo nessa análise trazer para vocês um pouco da minha experiência ruim com Naruto Shippuden, a nova eleva da Netflix dublado. Querendo ou não, esse conteúdo mais informativo, então vou pedir aqui carecidamente, deixa o like e também se inscreve, porque digamos que eu tô um tempinho sem gravar vídeo, e aqui o canal é sobre dublagem, então eu vou falar sobre tudo quanto é dublagem, e no momento vai ser Naruto, até porque é uma dublagem que tá sendo aguardada há muito tempo. Tem um vídeo do Wendel Bezerra lá no canal dele comentando há pouco mais de 4 anos que o pessoal tá esperando essa dublagem, e infelizmente não temos uma dublagem tão boa assim. Mas de qualquer coisa, vem comigo. No fim de 2024, voltou a nova escalação, nova dublagem de Naruto. Nisso, com uma nova direção e novas vozes, trocando algumas vozes do elenco antigo e colocando algumas vozes no elenco novo e fazendo novas vozes. Então, nós tivemos muitas falhas, principalmente a de áudio. Eu não sei o que houve, mas tivemos muitas falhas de áudio. Uma das principais falhas de áudio, mixagem. A mixagem é um termo muito importante porque, para quem usa fone de ouvido assim como eu, sempre estou usando, é muito comum a gente ter erro de mixagem, muito usando na nossa dublagem. Eu falo isso principalmente por conta que esses erros estão ficando cada vez mais incomum. O último erro de mixagem que eu tive foi numa dublagem há muito tempo atrás, já vai fazer pelo menos uns 6 anos. E Naruto, que era um anime completamente aguardado pela Netflix, que foi citado em 2020, que talvez tenha uma dublagem desde lá e cá, e eu falo isso porque tem algumas coisas que ao longo do vídeo vocês vão ver que estão muito suspeito a que essa dublagem foi remota, então eu não posso falar muito. Mas sim, tivemos alguns erros de mixagem, como o áudio muito desincronizado com o personagem, que também é uma falha de áudio, e principalmente a diferença de áudio por um microfone e do outro. Porque, não sei se vocês sabem, mas microfone de estúdio profissional, ele é completamente diferente do meu microfone que vocês estão ouvindo, do seu que você provavelmente fala, é um microfone profissional. Então a gente vê que alguns dubladores nessa dublagem, infelizmente, não têm um microfone tão bom, e que me faz entender que essa dublagem foi completamente remota. Não que isso seja completamente ruim, mas que se tivesse uma boa escala, principalmente se fosse dublar no estúdio, mas principalmente se o dublador tivesse um pouquinho mais de investimento, ou talvez a equipe de mixagem fosse um pouquinho mais competente, eu não teria notado, mas infelizmente eu notei. É aí que reside a ligação entre aquele homem e os meus propósitos. Madara Uchiha, você possui o Mangekyo Sharingan e seu colega membro da Akatsuki possui o Rinnegan. Você conhece todos os segredos dessa placa? Vamos ouvir isso! E também tem os grumidos, que já eu vou entrar no assunto. Eu queria deixar um tópico específico para isso, porque é algo que me deixou muito chateado e muito irritado também. Mas já a gente chega lá. No final de 2024, a direção acabou mudando várias vezes, incluindo falha de mixagem, falha de áudio e algumas trocas no meio da temporada. Simplesmente uma temporada tinha um elenco de voz, no outro completamente alguns dubladores simplesmente trocaram. Um dos exemplos que eu posso dar, um dos dubladores que foi realmente trocado nessa dublagem foi o Fábio Lucindo, com seu icônico personagem que tem uma voz única, simplesmente de uma temporada para outra, ou seja, de um pack de temporada para outra, o dublador mudou. Isso não é a cara dele. Nakamaru, você sabia disso? Que droga. Aquele idiota é teimoso demais. E simplesmente a gente não sabe o porquê. Além de mudar essa temporada, na próxima, que é o arco de guerra, simplesmente ele volta no personagem como se nada tivesse acontecido. Lá estão eles. Ei! A senhora Tsunade foi dispensada do cargo. O quê? O sexto Hokage é alguém chamado Danzo. Eu não sei muita coisa, mas eu acho que ele é um cara dos bastidores. Você falou Danzo?
Danzo? Aí também tem que lembrar que acontece na verdade o contrário. Na verdade, o Fábio Lucindo não aparece mais na dublagem. Quem fica é o outro dublador que eu vou falar logo em seguida. Isso aqui eu achei bem triste, na verdade. E também em alguns episódios sempre trocam de dublador. Fica variando entre os dois dubladores, Fábio Lucindo e outro dublador que tá aparecendo na tela. Acabei esquecendo o nome, mas tá aparecendo pra vocês. E não é a primeira vez que isso acontece também. Numa outra dublagem aí de Hunter x Hunter, isso acontece muitas vezes, mas vamos deixar por enquanto no ar. Eu não quero falar da dublagem da Hunter x Hunter, porque é uma das piores dublagens que eu já vi nos últimos 8 anos. Eu não tô zoando. É uma das piores em escala. Eu não sei, tem um personagem que tem 4 vozes. Eu não tô zoando. Mas voltando aqui pra Naruto, no meio dessas trocas e tudo mais, um dos maiores exemplos de dublagem que talvez não condiz muito com o personagem foi a dublagem do Pain. Eu tinha feito um vídeo aqui no canal, que eu não sei se tá no ar ainda, mas eu tinha defendido o Wendell e principalmente falado que não estava tão ruim, porque realmente não tava tão ruim. Mas depois de muita gente insistir e principalmente não combinar completamente com o personagem, até porque o próprio Wendell fez um vídeo falando que essa é a versão do Brasil e que por mais que o pessoal reclame, ele está no papel. Querendo ou não, foi uma escolha de direção que por mais que eu não concorde, não ficou ruim, porque querendo ou não, é o Wendell, não tem muito o que ele errar. Mas eu concordo com quem está reclamando da dublagem por não condizer com o personagem, que ficou completamente diferente do original. Mas por quê? Por que uma pessoa fraca como você tentaria resistir? Por que você me enfrentou? Quando sabe que eu matarei você. Você não tem nenhuma resposta e nenhuma solução! Desista! Ele resistiu ao ataque. Não pode ser. Fora outras polêmicas também. Fora golpes traduzidos e golpes que não estão traduzidos. Vozes de personagem escalado no personagem errado. Fora o erro de tradução em golpes, traduzindo alguns golpes que não deveria ser traduzindo. Personagem falando jutsu errado. E personagem com a voz trocada no meio do episódio. Qualquer coisa mesmo. Não estamos pedindo para você decifrar toda essa mensagem. Tem uma coisa que tá me incomodando desde que eu vi ela. O quê? Bom, tem todos esses números, certo? Então por que tem esse katakana aqui no meio de todos eles? Tem um katakana? Onde você viu isso? Fora o principal que me deixou completamente irritado. Glumidos, gemidos, completamente em inglês. Me perdoe, Sasuke. Essa é a minha realidade. Me dê a sua luz. Sem ressaltar que se fosse só alguns grumidos, beleza, eu não ligaria. Mas a questão é que isso daqui tá enrolando em basicamente quase todo o episódio com Naruto e diversos outros personagens. Diversos. Esse aqui são apenas 2 exemplos bem graves, inclusive. Mas existe diversos que isso sim deixa um pouco a dublagem bem ruim, na minha sincera opinião. Pô, é grumido, cara, não é um bicho de 7 cabeças. Não é a dublagem original, é a dublagem em inglês. Que eu posso falar aqui, não é uma dublagem decente, de maneira alguma. Fora ainda tudo isso que eu acabei de falar, pega a dublagem em inglês, acrescenta, vamos tirar grumidos de certos personagens, vamos deixar a dublagem um pouco ruim e vamos traduzir isso pro resto do mundo. É basicamente isso que essa dublagem fez. Basicamente a nossa dublagem da Netflix está sendo completamente baseada na dublagem em inglês. Que foi? Tá com algum problema, camarada? Tá querendo arrumar confusão? Mas o foco é
Não, e o mais engraçado dessa parte aqui é que isso aqui tá bugado em literalmente toda a dublagem de todos os países. Isso aqui é o mais engraçado. Como é que isso aqui foi bugar em todos os países, viado? Como? Não faz sentido nenhum. ¿Qué? ¿Tienes un problema, amigo? ¿Quieres arreglarlo ahora? A dublagem é completamente diferente. Então, se tu reclama da dublagem em português, muitas das vezes a dublagem em inglês é completamente ruim em adaptação, em tradução e principalmente em elenco de vozes. E eu não queria estar sendo irônico aqui, irmão, mas eu acho a dublagem de Naruto em inglês bem ruim. You can't throw that jutsu. I've got 5 seconds. This distance will keep me safe. Look, Pain! Just give up! I'm trying to make me give up! Rasengan! Assim, é porque não é tão ruim de fato, mas a entonação perde, tá meio travado, e não é só nessa cena. Às vezes a dubladora manda bem, às vezes não. Varia demais. Essa é a crítica, tá bom? Não que seja completamente tudo ruim, pelo amor de Deus, tá? Mas eu acho bem abaixo dos outros países. Por exemplo, a dubladora, quando tava dublando no comecinho lá, não era tão bom, não. O que eu quero dizer aqui é que não adianta eu vir aqui criticar uma dublagem que foi feita há anos atrás e tentar comparar. Esse vídeo não é de comparação, e principalmente que a gente foi baseado completamente na dublagem em inglês, que eu acho isso muito errado. Seja qualquer direção, você tem que se basear na dublagem original, que não é a inglês, é japonês. Fora o erro de interpretação, erro de personagens. Tem vozes que estão sendo escaladas em personagem que não condiz com aquela voz. Eu não achava que ele era esse tipo de homem. Que maldito. O Itachi te contou tudo antes de morrer, não foi? Eu não pensei que o Itachi fosse o tipo de homem que revelaria os segredos que foram confiados a ele. Não sei, até porque o momento que eu tô gravando esse vídeo, digamos que é um pouquinho antes de sair mais um pack de dublagem. Inclusive, provavelmente quando eu lançar esse vídeo vai ter saído e vai ter mais vídeo por aí. Não se afoba não, que ainda tem muito erro em inglês que, meu irmão, você não pede pra esperar. Simplesmente colocar a voz errada no personagem errado. O erro muito grave de direção. Fora um monte de erro que tem, um dos piores erros que eu também vi nessa dublagem foi o erro de eles errarem um jutsu. A única dublagem que tá errada, o jutsu, é em português. ¿Qué está sucediendo? Lo que pasa conmigo es que entre más fuerte sea mi oponente, más fuerte me volveré también. No me cansaré. No caeré. Su espada roba el chakra de su enemigo y lo transfiere a su maestro en forma de estamina. Así es, y por eso a menudo me han llamado la única bestia con cola sin cola. ¡Estilo de agua! ¡Agua explosiva, ola de choque! 私は相手が強ければ強いほどそれに比例して強くなる。倒れることもない。敵対する者のチャクラを奪い、それを持ち主にスタミナとして渡す仕組みか。だから王を持たない美獣などと呼ばれていましてね。水遁大爆水掌波！ A espada dele rouba o chakra do inimigo e transfere para o mestre dela em forma de energia. É isso mesmo. E é por isso que eu sou chamado de besta com cauda sem cauda. Estilo A. Super onda elétrica explosiva! O mais engraçado é que aparentemente o bichinho virou Pikachu aqui. Meu Deus do céu.
Eu sei que deve estar com Deus agora. Oi, lembre lá do tempo da escola. Porque eu também não consegui ver a dublagem em inglês, basicamente impossível de achar. Então, se alguém conseguir me mandar aí a dublagem em inglês dessa parte específica, me mande, porque eu não consegui achar. Me desculpa, eu não consegui achar, eu não sei onde tem dublado, perdão. Mas a única dublagem que errou, essa parte foi a dublagem em português, onde na batalha do Killer Bee versus o Peixão, ele simplesmente manda uma dessa aqui. Estilo A! Super onda elétrica explosiva! Isso aqui é inexplicável. É inexplicável, é simplesmente como é que os caras erraram isso, cara. Porque, não sei se vocês sabem, mas numa direção, quando passa por ele, não passa só pelo dublador e pelo diretor e acabou. Não. Passa pelo diretor de som, que ele vai ver tudo isso. Passa por tradutor e passa por muitas outras pessoas. E os caras conseguiram errar um jutsu de um personagem que é literalmente só água, colocar o jutsu de choque. Isso aqui é uma piada de mau gosto. E pior de tudo isso, eu nem sou um cara hater de dublagem. Na verdade, eu aprecio dublagem. Esse canal é feito sobre a dublagem. Uma das melhores dublagens que a gente tem é de One Piece. E nem lá erra tanto. Lá erra alguns erros de tradução que talvez não goste, erra alguns nomes de personagens que de vez em quando mudam a entonação, mas os dubladores tentam deixar a mesma entonação, graças à direção, que é muito boa, e também tem algumas traduções ali que eu acho que não precisava, tipo, o cara acaba de falar o nome em japonês, depois manda a dublagem em português, tradução. Pegou cão negro! Pai! Mas nem por isso a nossa dublagem deixou de ser ruim. A gente viu uma dublagem que saiu recentemente, que é a de One Piece, que tá saindo junto, basicamente. A gente vê um nível de qualidade. O nível que isso aqui acabou escalando. O nível que isso aqui não faz sentido algum. Fora ainda os outros erros que eu nem falei por aqui, como alguns erros de tradução de poder. Se o dublador, ou se o diretor, ou se qualquer um que se precisasse a ter pelo menos o mínimo de noção de ir atrás, iria saber que isso tá completamente errado. Ou erro completamente da direção, ou erro do tradutor, que já veio direto da Netflix, que pode acontecer, ou erro foi da tradução, que errou completamente, e no final das contas a gente tem uma dublagem que simplesmente estraga, porque tem erros e escalas que não fazem sentido nenhum, e isso é uma péssima dublagem, um péssimo ato que sempre tem na dublagem em inglês. Se ele tivesse se baseado na dublagem original, nada disso teria acontecido. Enfim, eu só quis trazer algumas decisões de escala, principalmente explicar pra você que sim, a dublagem de Naruto está completamente errada em vários pontos e esses pontos estragam a experiência de todo mundo. Eu tô vendo aqui indignado, porque não faz sentido uma dublagem que se diz profissional ter tantos erros assim. Erros prejudicam a história, rapaziada. Erros que fazem com que a experiência do usuário, por mais que eu saiba da história, culpa totalmente da direção, do estúdio, das pessoas envolvidas. Enfim, essa aqui foi uma crítica à dublagem, vai ter mais por aí. Espero que você tenha gostado. Também não esquece de deixar o like e se inscrever. E principalmente, rapaziada, se vocês puderem reclamar na rede social, reclama. Querendo ou não, são um erro gravíssimo que tem que ser corrigido. Porque se não tiver um apelo, e principalmente esses profissionais não levarem a sério o trabalho, pra que adianta ser um nome profissional se no fim não tá agindo de forma profissional? Essa aqui é a minha crítica à dublagem Naruto. Por favor, ajeitem. Algo que não deveria passar de jeito nenhum. Enfim, é isso, espero que você tenha gostado. E eu vejo você no próximo vídeo, porque tem muita coisa que eu tenho que falar ainda e tem muita pérola pra mim. Principalmente se eles estão se baseando realmente na dublagem em inglês. Até porque isso aqui não é confirmado. É só apenas uma especulação, porque infelizmente eu não tô no estúdio, eu não sei de nada. E eu só tô me baseando em algumas coisas que infelizmente eu acompanhei. E por fato de eu acompanhar muita dublagem, eu sei. Então eu confio um pouco na minha palavra e principalmente eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e tchau, tchau.